Axé, meus irmãos, axé, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao Umbanda para Leigos. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, espiritualidade e ciência. Vamos entender um pouco mais esses conceitos e vamos entender o que pode ser a ciência do futuro? Vamos falar um pouquinho mais? Pessoal, vocês gostam de Umbanda, de assuntos de espiritualidade, de Umbanda, de religiosidade de maneira geral? Então, pessoal, vem para o nosso canal, vem fazer parte da família Umbanda para Leigos. Espero todos vocês aqui, se inscrevam aqui embaixo. E se vocês puderem contribuir também, pessoal, compartilhe. Vamos mostrar que a Umbanda é luz, que a Umbanda é paz, que a Umbanda é amor. Conto com todos vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, o que seria espiritualidade e ciência? Hoje, primeiramente, a ciência e a espiritualidade, não vou dizer nem como religião, porque como religião, por exemplo, eu sou umbandista. Eu pratico a religião de Umbanda. O que seria eu praticar a religião de Umbanda? Eu vou no terreiro, eu trabalho, eu faço as funções do terreiro, eu pratico a religião, então eu sou umbandista. Se você não pratica, seja qual for a religião católica, espírita, budista e assim por diante, você não é praticante. Você pode ser simpatizante, mas você realmente só é daquela religião se você a pratica. Então eu sou umbandista, adoro a minha religião, gosto demais da minha religião, só que eu quero entender um pouco mais sobre ela cada vez mais. E o que a gente vem trazendo? Ensinamentos e conceitos de uma maneira geral, porque nós vemos que tudo está relacionado. A gente pode ter vertentes diferentes, métodos diferentes, conceitos diferentes, denominações diferentes, porém o resultado é o mesmo. É um trabalho de desobsessão, é um trabalho de cura, é várias partes energéticas que são fundamentais. Agora, a ciência. A ciência, por sua vez, ela quer o quê? Comprovar. Ela quer fatos, ela quer ver meios que ela comprove aquilo, certo? Então, para a ciência, a religião é balela, isso não existe. Por causa de quê? De conceitos colocados antigamente, errados, até mesmo para demonizar diversas religiões, principalmente as religiões de cunho espiritual. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Será que elas são inimigas? Será que é uma versus a outra? E o que pode ser do futuro? Pessoal, primeiramente, aqui a gente não está falando num conceito religioso. Por quê? Porque a espiritualidade, ela abrange tudo. Ela não abrange somente a religião de Umbanda, e sim todas as outras. Porque você pode ser uma pessoa extremamente espiritualizada e não ter religião nenhuma. Não praticar religião nenhuma. Até mesmo não acreditar em Deus. Porque você ser uma pessoa espiritualizada é você ser uma pessoa de bem com a vida, é você ajudar o seu semelhante, é você tentar melhorar como pessoa e assim por diante. Tem muitos religiosos com rótulos da religião que prejudicam o seu semelhante. Então, não quer dizer que você ser uma pessoa religiosa, quer dizer que você é espiritualizada. E assim por diante. Mas a ciência, o que acontece? A ciência hoje, ela vê muito mais a espiritualidade como uma adversária. Ah, isso não tem comprovação, isso não existe, isso não sei o quê. E é falas até mesmo de médicos. Por quê? Porque boa parte do corpo que faz parte dos médicos, a parte medicinal como um todo, não acredita na parte espiritual. Boa parte deles até mesmo tem relatos, não só na sua família, mas experiências dele em hospitais, em vivências. Aí ele fica, não, isso é coisa da minha cabeça, não, isso não existe, ele não quer acreditar naquilo. Só que o que pode ser, não, no meu conceito, na minha visão, da ciência do futuro? A ciência do futuro, pessoal, para a minha visão, eu posso estar totalmente equivocado. Mas para mim, daqui a alguns, talvez séculos, não sabe quanto vai acontecer, mas para mim a ciência do futuro, ela vai estar extremamente entrelaçada com a parte espiritual. Eu não digo religiosa, mas eu digo espiritual.
Aí a religião, cada um vai ter a sua, cada um vai ter o seu conceito, cada um vai praticar aquilo que te faz bem. Porém, a espiritualidade vai estar interligada. Se você estudar, pessoal, uma parte que eram os médios de materialização que ocorreu na década de 70, 80, que foram médios, inclusive junto com Chico Xavier, ao qual os espíritos, junto com o médio, usava a energia mediúnica do médio, o ectoplasma que todos nós temos, em menor ou maior grau, o médio adormecia totalmente, porque para ter essa exalação de ectoplasma é necessário o adormecimento, senão ele não consegue. As luzes são desligadas, geralmente uma luz, no máximo uma luz vermelha, uma luz mais escura, para quê? Porque essa luz que nós temos hoje, fotos e assim por diante, acaba queimando esse ectoplasma, acaba dificultando a visão e até mesmo a manifestação. Por quê? Porque nós somos uma região extremamente densificada. Olha quantas guerras, quantos conflitos, pessoas desesperadas, pessoas assim em pura loucura espiritual, mental, psicológica e assim por diante. Então a nossa atmosfera é muito densa. É por isso que quando nós vamos no terreiro, o orixá ele não consegue se manifestar ou se materializar ao lado do médium. Porque é muito denso. Então ele usa as cordas vocais do médium, ele usa os gestos do médium, no caso da Umbanda, a incorporação, para passar a sua mensagem. Mas você já imaginou se a gente pudesse ficar ao lado, adormecido ou não, e ele se materializar ali, como seria bacana? Será que você deixaria de duvidar? Será que você acreditaria? Então, boa parte disso a gente poderia trazer para a ciência. Como que? Como é que funciona? Igual a ciência, por exemplo, um outro exemplo. A ciência mostra para nós que nós temos multiverso, que tem a famosa energia escura. Mas o que seria essa energia escura? Que eles falam tanto. Mas na verdade ela não existe. Por que ela não existe? Porque eles sabem que tem, eles sabem que é, mas eles não sabem o que é. Então quando eles não sabem o que é, eles colocam que é matéria escura, energia escura e assim por diante. Tudo aquilo que eles não sabem, eles colocam energia escura. Eles sabem que tem, mas o que seria isso? É o multiverso? De certa forma sim, mas de certa forma não. Vou explicar. É a parte espiritual, são os planos extrafísicos, dimensões extrafísicas, igual o espírito. O espírito ele está o quê? Na quarta dimensão. Eu sei que é um tema complexo, mas é necessário nós trazermos para cá, para a gente mostrar para todos, simpatizantes, umbandistas, que tem muito mais para você buscar em conhecimento, que tem muito mais para você adquirir do que simplesmente a sua religião como um todo. Eu sou umbandista, eu amo minha religião, mas você pode conhecer muito mais. E você só vai conhecer o que? Abrangindo. Abre o seu leque, pratique a religião que você quiser, mas seja uma pessoa mais espiritualizada. Aprenda cada vez mais e você vai ver que o que você sabe ainda é tão pouco. Pelo que eu sei, ainda, por mais que eu estude, eu sei tão pouco, que ainda tenho muito a aprender. Agora, igual a gente estava dizendo, essa parte da matéria escura nada mais é do que os planos extrafísicos. Um espírito, eu desencarnei. Dependendo do plano vibratório que eu estiver, eu vou para a quarta dimensão. Que a quarta dimensão é o quê? O plano mais baixo que todos os espíritos praticamente desencarnam vão. Praticamente 99% dos espíritos, ao desencarnarem, vão para a quarta dimensão. Então, um espírito, um zombeteiro, um guia, dependendo do guia, assim por diante, ele vai estar o quê? Na quarta dimensão. Aí nós temos quinta dimensão, que são os espíritos um pouco mais superiores, sexta dimensão e assim por diante. Tanto é que para exercer um trabalho nas regiões mais densas, é por isso que o Exu e a Pombogira se densificam e ficam com roupagens muito grosseiras, até mesmo temidas, para exercer o seu trabalho. Por isso que eles ingerem bebida alcoólica, por isso que eles usam do fumo, que eles precisam não só realizar as magias,
os elementos, mas também usar para densificação. Porque senão, como que ele vai combater um espírito a densificar? Como que ele vai fazer um trabalho de resgate, de socorro? Ele precisa estar densificado. Aí é diferente, porque você vai fazer um resgate. E assim por diante. Então nós temos tantos temas que nós podemos abrandar, comentar e assim por diante. Agora, a ciência do futuro, pessoal, se ela estiver atrelada à religião não, à espiritualidade, como eu acho que vai estar, os médicos, ao tratar do paciente, ele vai estar com um guia médico espiritual ao seu lado, para auxiliar as reais causas daquela doença. O que está acontecendo? Quais são as causas reais? É dessa encarnação? É de encarnação anterior? O que nós podemos fazer? Qual célula que está realmente prejudicando? É uma missão kármica? Não é uma missão kármica? Para quê? Para tratar doenças, para tirar diversas moléstias. Então, na minha opinião, a ciência, não só a ciência, mas também como a justiça, vai se embasar disso. Imagina um assassinato. A pessoa, um espírito, vir se materializar e dar todos os pormenores do que aconteceu. Como houve antigamente com Chico Xavier, quando o espírito, que houve aquele caso, que a pistola disparou e foi um acidente. Ele mesmo fez na psicografia, mas você imagina ele poder se materializar. Imagina ele poder falar e podermos ter isso, mas a gente vai conseguir isso com o avanço tecnológico. Por isso que tem que estar atrelado. A ciência não é inimiga da espiritualidade, assim como a espiritualidade não é inimiga da ciência. A gente tem que se unir para quê? Para trazer não só a parte prática da espiritualidade, mas também os conceitos e as explicações para isso. Base teórica e assim por diante. O que vocês acham sobre isso? Eu tentei dar um resumo para não ficar tão cansativo, mas é um tema muito interessante, algo que a gente poderia comentar também futuramente. Vocês gostam de Umbanda? Querem entender esses conceitos de Umbanda? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal. Espero todos vocês para fazer parte da família Umbanda Paraleigos. Um grande axé e até o próximo vídeo. Axé!